dentro do processo de construção do ensino, é necessário ter essa preocupação com o processo de pesquisa. E quando a gente fala de pesquisa, é levar essa informação de forma segura, que é uma informação realmente fidedigna, que é uma informação que ela atende aos requisitos necessários para a gente considerar como uma pesquisa válida. E tudo parte de onde? Tudo parte do mecanismo de escrita científica. Para todos que estão presentes, sejam muito bem-vindos dentro da proposta de organização do material. Temos como temática, que é a escrita científica, um passo a passo para você escrever com excelência dentro de todas as possibilidades dos trabalhos acadêmicos. Para os que eu ainda não conheço, a minha formação é dentro da área da saúde, então sou biomédica, com doutorado em biotecnologia, e hoje grande parte do meu tempo é dedicado tanto para a docência e para a pesquisa. Então nós temos 2 pilares que nos ajudam nesse suporte de escrita. Então, a todo momento, dentro de pesquisa, a gente o intuito no final é divulgar e veicular essa informação, e também ao desenvolvimento das atividades de docência, auxiliá-los em projetos de pesquisas institucionais e extra-institucionais. E para somar ao longo dessa formação até o doutorado, são 12 anos trabalhando diretamente com esses mecanismos de escrita. Mas eu sempre falo que o intuito, né, cada vez mais, o objetivo é que a gente consiga disseminar todas essas informações através do compartilhamento de conhecimento. E esse conhecimento, a gente tem que ter o cuidado de onde é que nós estamos retirando essas fontes de informação. Ao longo da aula, em alguns momentos, pode ser que a tela fique um pouquinho menor, porque novos colegas estão chegando e a gente vai aceitando eles ao longo da aula. Então, o que nós vamos conversar hoje? Primeiro, como iniciar, como desbloquear ou como destravar esse processo de escrita científica, entender o que é um texto científico. Depois de entender o que é esse texto e quais são os formatos que a gente tem à disposição e que vocês podem escrever ao longo da graduação e também após a graduação, e para facilitar todo esse mecanismo de escrita, a gente cria estratégias. Então, através dessas estratégias, vai existir um método, que é o passo a passo efetivo, que nós vamos aplicar e que vocês podem reproduzir para vários formatos. E o nosso cuidado também com o plágio, de sempre estar trabalhando com trabalhos originais, né? Trabalhos esses que não vamos ter problemas em relação a outros autores. Então, pensando no mecanismo de escrita científica, qual é o primeiro entrave que a gente tem? É pensar que é muito difícil, ou então pensar que é muito demorado todo esse processo, ou então em que, como eu nunca escrevi antes, o meu texto ele é ruim. A gente sempre tem esses pensamentos que acabam nos bloqueando para todo o desenrolar desse processo. Então, quando a gente pensa em escrita, de uma maneira geral, a gente tem que pensar que nós já fomos preparados para esse mecanismo. Então, desde lá do nosso ensino básico, onde nós começamos a fazer essas construções textuais, nós já estamos habituados. E quando tratamos isso de escrita científica, qual é o diferencial? É porque agora a gente vai seguir um método, uma validação que vai trazer um suporte para o conhecimento, que é esse conhecimento científico, a qual a gente tem todo o respaldo por trás. Então, o método de trabalho científico, ele traz essa aquisição de conhecimento através da elaboração de documentos. Então, quando nós falamos de artigos, é um documento que foi escrito por pessoas que têm conhecimento suficiente sobre a área. E também, desde a elaboração do projeto até a gente ter o suporte de referências bibliográficas de forma correta. E toda essa estruturação da escrita, ela vai nos proporcionar base para estudo, compreensão e até elaboração de outros trabalhos. Na maior parte do tempo, quando a gente fala de escrita científica, nós estamos pensando em algo
esse tema que vai ser direcionado, e a partir desse direcionamento a gente vai atrás de literaturas, do que outras pessoas já escreveram. E dentro desse, vamos dizer, adquirir esses conhecimentos, estes, como suporte, a gente vai, a partir de então, elaborar as nossas ideias. E assim conseguir identificar o que são essas peculiaridades do método científico, quais são os rigor, a estratégia, o passo a passo que tem que ser seguido. Porque, assim como em todas as áreas, o processo de escrita científica, ele segue um padrão. Então, a gente meio que vai reproduzindo esse padrão, e à medida também com que nós vamos escrevendo os novos trabalhos, vai ficando muito mais fácil. Cada novo trabalho, mais fácil o processo vai acontecendo. E por que nós temos, nós que estamos dentro da academia, desenvolvendo um curso de graduação ou pós-graduação, por que nós temos que estar preocupados com o mecanismo de escrita científica? Primeiro, a gente tem que pensar que nós estamos construindo um conhecimento específico para uma área. Então, eu tenho que saber quais são as pesquisas atuais desta área. A pesquisa sobre a área cardiovascular, sobre neurociência, sobre a parte de sistema reprodutor. Então, o que tem de mais novo sobre cada uma dessas áreas? Então, a gente vai em busca desses materiais. E como é que as pessoas divulgam as suas descobertas enquanto pesquisador? Justamente através desses materiais, que são os artigos, os livros, que dá esse suporte. E é uma forma de veicular segura, porque isso é feito através de revistas ou através de editoras. E essas revistas, elas são revistas confiáveis, elas passam por um crivo, que é uma avaliação bem criteriosa, de professores, pesquisadores especializados na área. E também é uma forma de você enriquecer o seu currículo. Então, como comprovar a autoria do trabalho? Então, você comprova através de documento que você entrega junto à revista, ou documento que você entrega junto à editora, e que normalmente no processo de submissão a gente manda documentos assinados, que nós somos os responsáveis por fazer a escrita desse material. Então, tudo isso faz parte do nosso processo. Imagine que hoje, enquanto você está na graduação, o professor lhe dá um suporte de dizer que determinado conteúdo você consegue estudar por determinado livro. E após a sua formação, e quando a fonte do livro não é suficiente, então é o momento de estar sempre buscando essas pesquisas atuais, essas lacunas que a gente ainda tem um tempo dentro dos livros, através da publicação e escrita dos artigos. Desse suporte de materiais que são mais direcionados, com temas específicos, dentro da área que você busca se aprofundar. Dentro de todos esses mundos de informações que nós temos, cada vez mais, nós temos que ficar preocupados, enquanto profissionais, qual é a informação que nós estamos levando, por exemplo, para os pacientes. Veja que aqui a maioria são profissionais, estudantes da área da saúde. Então, nós temos que estar muito atentos a essas informações. Então, a escrita científica nos dá esse suporte de trazer a informação realmente verdadeira para estar sendo veiculado. Então, o texto científico ele tem esse objetivo. E quais são, quais as possibilidades aí de trabalhos que a gente tem à nossa disposição? Tem o trabalho de conclusão de curso, que é feito normalmente ao final da graduação, ou dependendo da sua matriz curricular, tem os períodos específicos. Tem os artigos, que eles podem ser construídos a qualquer momento. Tem trabalhos estruturados como dissertação e tese específicos para pós-graduação. Ainda, durante a graduação, a gente tem os projetos e relatórios. Então, muitos alunos acabam se inscrevendo em editais complementares que requer projetos de estruturação e, ao final do programa, como o programa de iniciação científica, primeira inserção na parte de... dentro dos meus primeiros projetos, então, no final, tem que entregar o relatório, que é meio que uma prestação de conta do que você fez durante esse período, e também, ao longo da sua graduação, você pode construir resumos simples e expandidos, que esses são direcionados para eventos.
que eu aconselho vocês a partir de agora? Vocês têm que ter uma carga horária complementar a ser cumprida. E dentro dessa carga horária complementar, tem várias possibilidades. Uma delas, participação em eventos. Todo evento que você se inscrever, não vou dizer apenas para assistir às palestras, mas além de assistir a parte de palestras, leve um trabalho científico, porque você já vai construindo também o seu currículo e vai construindo esse conhecimento da área daquele evento que você participou. E a forma é através de resumos simples e expandidos de acordo com o edital de cada evento. Para vocês que estão participando de ligas acadêmicas ou que desejam participar de ligas acadêmicas, o que é interessante? Que vocês tenham programação de construção, além de apresentação em eventos, de artigos científicos que podem ser veiculados em revistas e que podem ser veiculados, divulgados através de capítulos de livro. Isso já vai ajudar vocês na construção ao longo da graduação do currículo, para no final vocês terem essa pontuação complementar. Cuidados que nós temos que ter dentro do texto científico. Primeiro, a linguagem, que é uma linguagem formal. Essa linguagem formal não quer dizer que elas vão ser com termos muito rebuscados, mas nós temos que pensar que são com termos adequados para a área em que a pesquisa está sendo desenvolvida, mas que seja de uma interpretação possível. Porque quando a gente usa muitos termos rebuscados, acaba dificultando a interpretação. Porém, ele tem que ser impessoal, a gente sempre vai escrever em terceira pessoa, e esse texto ele tem que trazer uma fluidez, uma coerência, porque qual é o objetivo do texto científico? É disponibilizar esses dados, disponibilizar essas informações que são fundamentadas com base no seu conhecimento e conhecimento de autores anteriores. E pensando, já entendi o que tem que ter no meu texto científico. Então, por onde a gente começa? Muitas vezes eu recebo a pergunta, professora, eu tenho uma ideia de um trabalho desta área, mas eu não sei como começar, eu não sei como delimitar o meu tema. Então, o primeiro passo para iniciar, já que hoje o intuito da aula é trazer esse passo a passo, o primeiro deles é delimitação da área. Então, qual é a área que eu quero escrever o meu trabalho? É da área de farmacologia. Não, é da área de atenção primária à saúde. É da área de assistência ao paciente. Isso é o geral. Dentro desse geral, a gente precisa especificar um pouco mais. Como que você pensa no seu tema? Você vai pensar em um único problema que você consegue resolver. E para isso você faz uma pergunta. Então, vamos dizer que dentro da área de uma assistência em saúde pública, você olhou, foi lá no UBS que você está fazendo estágio, que você fez uma visita, e você viu que tem muitos pacientes que fazem tratamento para hipertensão, mas eles não sabem o horário correto para fazer o uso da medicação. Ou são pacientes que não sabem ler realmente. Então, você vai fazer uma pergunta sobre isso. Então, como auxiliar os pacientes hipertensos e diabéticos para não ter perca do tratamento, para eles não esquecerem de realizar o tratamento? É uma pergunta. E quando a gente faz essa pergunta, é o momento de buscar possíveis respostas. E essas respostas podem estar na literatura ou elas podem estar nas pesquisas de campo. Então, primeiro a gente começa para ver o que tem na literatura, a partir dessa pergunta do tema que você deseja pesquisar, revisa um pouco, estuda ali alguns artigos, alguns trabalhos sobre a área. Eu sempre recomendo que, depois que você delimita essa pergunta, que você busque pelo menos 5 materiais, porque eles vão conseguir lhe dar o suporte. E calma que a gente já vai falar um pouquinho sobre como pesquisar esses materiais. Depois que você pesquisou, que leu, você agora tem um suporte para saber como responder essa pergunta de pesquisa que você fez e ir para o próximo passo. Qual é o próximo passo? É formular possíveis respostas. Respostas essas afirmativas ou negativas,
Então, é possível, pensando aqui na minha pergunta que eu levantei, então, é possível que os meus pacientes não estejam tendo melhora porque eles não estão fazendo uso da medicação no horário correto, ou porque eles estão deixando e esquecendo de utilizar a medicação por vários dias seguidos, ou porque eles acham que, como não tem nenhum sintoma, é porque ele já está curado de uma doença crônica que precisa do uso contínuo da medicação. Então, você vai levantando essas hipóteses, possíveis respostas. E como que a gente confirma? Ou vai para o campo para fazer efetivamente a pesquisa, ou faz uma revisão de literatura mais aprofundada. E todo esse passo a passo é para você iniciar. E tudo começa a partir da delimitação do seu tema de pesquisa. Então, qual é a estratégia? A partir desse momento que eu já entendi que eu só começo a escrever o meu trabalho quando eu delimito um tema e trago esse tema na forma de pergunta, é isso que eu quero também que vocês entendam bem, por que fazer pergunta? O nosso cérebro ele foi programado para ser estimulado a todo momento. Quando eu trago uma afirmação, ele recebe essa afirmação e meio que processa e entende como se ela já fosse resolvida. Quando a gente pega uma área, um tema, e coloca isso na forma de uma pergunta, que é chamado de problema de pesquisa, nosso cérebro ele começa a ser estimulado. Estimulado por quê? Porque ele tem um problema que ele considera real, que tem que resolver. Então, o problema de pesquisa ele serve para isso, para nos estimular a resolver essa questão, independente do tipo de método. Então, dentro da estratégia, para chegar dentro dessas temáticas, vocês podem fazer uma análise do mercado, gráfico de evolução da carreira, o que vem se destacando, como é que está o mercado de atuação, podem conversar com profissionais. Recentemente, saiu, por exemplo, uma nova técnica que está sendo aplicada dentro do hospital universitário. E um dos grupos dos alunos que eu estou acompanhando para trabalho de conclusão de curso aproveitaram, já tinham contato com esse professor e estão justamente escrevendo sobre esses procedimentos. Então, foi uma forma de olhar para a evolução da profissão, o que tem de destaque no mercado e já estão escrevendo sobre isso. Então, sempre vamos pegando essas novidades. Mais novo na área de atuação, o que tem de inovação dentro das especialidades de cada área, e essa pesquisa é importante. E como que a gente tem acesso a essas novidades? Às vezes podem ser recortes de reportagem, podem ser informações, manchetes que saem nos jornais, que sai às vezes um recortezinho sobre uma área e outra, e dali a gente vai aprofundando, trazendo aquela informação que foi veiculada para o público em geral, para a área científica. O que tem de científico por trás dessas informações? Então, delimitado esse tema, é o momento de fazer uma leitura inicial, saber se realmente tem fundamento a informação que foi veiculada, a informação que lhe despertou curiosidade. Leiam pelo menos 5 materiais específicos, seja especializados para aquela área em questão. Esses trabalhos da área, o que eles vão lhe dar de suporte? Para você reafirmar se é possível trabalhar com esse tema e para você ir se habituando com a linguagem. Lembrem-se, escrita científica ele é um padrão de reprodução. Se você tem adaptação com essa leitura, você vai conseguir reproduzir isso no momento de escrita, utilizando termos específicos que estão relacionados com a área, além de que todo o trabalho ele tem uma estrutura textual. E se eu perguntar a vocês, citar pelo menos um elemento que vai ter dentro dos trabalhos, vocês vão me dizer alguns que eles se reproduzem para todos. Vocês podem até ir deixando aí no chat. Exemplo de um item que tem que ter dentro de um trabalho científico. E nós vamos ver que a maior parte deles vão ser aplicados para todos os trabalhos, porque a estrutura textual ela vai se mantendo constante. Às vezes um pouco maior, às vezes um pouco menor. Bom, então chegamos na primeira parte, concluída, da limitação do tema. Aí eu falei a vocês que é necessário buscar materiais, buscar fontes. Então, qual é a estratégia para fazer a busca desses materiais? Primeiro,
o ideal é fazer a busca por partes. O que seria essa busca por partes? Você pega o seu tema e vai pesquisar um pedacinho daquele tema. Você não vai pegar e copiar o seu tema completo na base de dados, porque o ideal é não encontrar trabalhos com aquele tema extenso. Você vai pegando pequenos recortes. Eu sempre recomendo que o tema que você delimitou seja dividido em 3 partes, e cada uma dessas partes você vai fazer a busca no site. Um dos sites da área da saúde muito usado é o Cielo. É um site que, com certeza, vocês já devem ter ouvido falar ou conhecido sobre ele. E lá mesmo no Cielo, ele dá esses quadradinhos, esses recortes, para a gente já ir adicionando termo por termo. E dentro dessa busca por partes, você vai lá, divide seu título, seu tema escolhido, 3 pequenas partes, e são essas pequenas palavras, que a gente chama de palavras-chave, é que serão utilizadas para fazer a busca. E a gente sempre começa a ler o material ou a selecionar os artigos mais atualizados. Então, se nós estamos em 2024, você vai começar a ler os artigos de qual ano? 2024. Não encontrei material interessante da área de 2024, vai para 2023, e assim vai decrescendo em relação aos anos. Se organize por tópicos, ou seja, coloque ali o que tem de interessante que você deseja pesquisar, e isso vai funcionar como palavras-chave. Você pode ir criando pastas, separando esse material. Só que eu recomendo que você não baixe muitos materiais de uma vez. Vai abrindo, você leu, lhe interessou, salva. Se não lhe interessou, descarta e vai para o próximo. E sempre vincular os artigos com os autores respectivos. Lembre-se, você não é dono daquele material. Esse material, ele tem um autor. Então, sempre que você usar essa fonte, você vai colocar e incluir a citação. Bom, o que são, então, essas palavras-chave? Palavra-chave é aquele termo onde ele está mais relacionado com a sua temática. E eu sei que é uma dificuldade encontrar qual é a melhor palavra-chave. Então, existem sites que nos ajudam a fazer isso. Vou dar um exemplo simples. Nessa semana, a gente teve o dia referente à síndrome de Down. Eu quero escrever um trabalho sobre hábitos alimentares e melhor qualidade de vida para pacientes com síndrome de Down. Então, eu tenho no meu tema hábitos alimentares, a parte de qualidade de vida, outra palavra-chave, e síndrome de Down. Aí eu fui pesquisar materiais nas bases de dados, a exemplo do Cielo, e achei pouca coisa, não tanto quanto eu esperava. O que eu posso fazer? Utilizar mais palavras. Então, eu vou lá no DEX, que é o Descritor em Ciência em Saúde, e coloco a minha palavra-chave, hábitos de vida e síndrome de Down. Aí ele vai me dizer quais são as outras palavras interessantes que eu posso usar para o meu tema. Vai que ao invés de ser hábitos de vida e síndrome de Down, ele vai falar sobre trissomia do cromossomo relacionado com parte metabólica. E essa parte metabólica pode estar interferindo nesses hábitos e qualidades de vida. Então, ele já deu outras possibilidades. Ele ampliou a minha possibilidade de encontrar outros materiais. E aqui é onde a gente fala da abrangência. Se eu utilizar esses outros termos, eu consigo pegar e encontrar materiais com maior volume de informações. Isso sempre relacionado ao tema geral da sua pesquisa, tá? Não pode fugir da temática que você escolheu. E também, sempre que tiver dúvidas de qual a melhor palavra-chave, vá para o conceito. Qual é o conceito daquele tema, ou daquela palavra que você escolheu, ok? Então, vou dar só uma pausa que eu acho que tem pergunta. Temos pergunta? Fiquem à vontade. Temos sim, eu posso falar. Pois não.
Bom, a Camila perguntou, no SciEL, tem que colocar na pesquisa só as palavras-chave ou coloca uma frase completa? Só as palavras-chave. Qualquer banco de dados que vocês forem pesquisar, deve ser utilizado apenas palavras-chave. E isso faz com que o banco de dados lhe forneça um maior volume de materiais e volumes mais específicos para o que você precisa. Porque se eu colocar uma frase, ele vai contar até os conectivos. Se tiver a, de, com, como, ele vai buscar informações sobre isso. Então, precisa colocar palavras-chave e essas conectadas entre si, que é o que já a gente vai falar, da importância dos conectores entre uma palavra e outra, que é isso que vai dizer se eu quero somar informação ou se eu quero excluir essas informações. Que acho que já era a outra dúvida que tem aqui já no chat. Já a gente chega em como usar os conectores depois de saber qual é a palavra-chave correta. Então, dúvidas sanadas, vamos adiante. Gisele, me auxilie, por gentileza. Sempre que surgir perguntas, você pode ficar à vontade para abrir o microfone. Perfeito. Então, vamos lá. Então, eu já entendi que tem esse site, que é o Descritor em Ciência e Saúde, que vai me ajudar a buscar a melhor palavra-chave, que agora eu não vou ter mais a desculpa. Em 2024, com a quantidade de bancos de dados que nós temos à disposição, não é mais pertinente a desculpa de não encontrei material suficiente. Essa informação, ela não é verdade. Ou você não buscou pela quantidade de bancos de dados corretos que a gente tem, ou então não usou a palavra-chave correta. Então, como escolher melhor a palavra-chave? Separa o seu tema, pequenos termos. Se não tiver segurança se esse é o melhor termo, abre o descritor em Ciência e Saúde e ele vai lhe fornecer qual é a melhor palavra-chave de busca. Então, como fazer, né, uma boa busca desses materiais? Nós temos os bancos de dados científicos. E aqui no material, terminando aqui a aula, eu vou enviar uma lista de bases de dados acadêmicas para vocês, que elas são, acho que tem mais de 30 referências, justamente para vocês terem todo esse suporte, para conseguir aplicar o que a gente passou aqui nesse momento, tá, da aula. Então, as bases de dados, SciEL, PubMed, Scopus, ScienceDirect, todas essas são bases de dados validadas. A diferença entre elas é a abrangência, qual é a área de cobertura delas. Por exemplo, SciEL é mais América Latina. Aí a gente tem a PubMed, que ela já é uma base de dados de ciência e saúde mais mundial. Então, é mais essa diferença de abrangência. Outro lugar que nós temos fontes riquíssimas de informação são nos repositórios institucionais. O que tem nesses repositórios? Tem os TCCs dos alunos, tem artigos, que muitos trabalhos de conclusão de curso saem na forma de artigo, e tem teses e dissertações, que são trabalhos que têm um volume de informação muito grande. Às vezes, tem teses e dissertações que são de mestrados e doutorados, que tem 4, 5, 6 capítulos, e cada um desses capítulos é um artigo diferente sobre a mesma temática. Então, você consegue ter um volume de informação grande sobre o mesmo tema, além de ter uma grande variedade de referências que o autor desse trabalho já fez a busca. Então, meio que você já tem ali uma quantidade de informações que você pode estar extraindo. Aqui é o exemplo das bases de dados, que para fazer uma boa pesquisa, a gente precisa ter acesso a essas bases. Gente, cuidado. Quando nós falamos de base de dados, é de informações veiculadas científicas. A gente tem muitas fontes de veiculação de informação. Essas outras mídias, elas são veículo, elas divulgam, propagam as informações, mas se eu quero utilizar uma referência segura,
base de dados. E é esse material que, ao final, vou compartilhar com vocês, para vocês salvarem e utilizar sempre que precisar. Todos esses links aqui que está aparecendo em azul, eles são clicáveis, e aí você já é direcionado diretamente para a página do banco de dados. Um banco que é bem interessante para quem é, por exemplo, quem vai trabalhar com alguma doença psicossomática, psicossocial, ou é da área de psicologia, é o Psicologia Brasil e o PPSIC. É bem interessante, eles têm artigos e materiais específicos, direcionados para essas áreas. Nós temos também, no Brasil, o periódico CAPES. Muitas vezes a gente não utiliza, e ele está aqui dentro do hall de base de dados que eu deixei à disposição para vocês. E essas bases de dados, elas estão organizadas por ordem alfabética. Então, aqui foram 2 exemplos que eu destaquei, que é da área de psicologia e da área de CAPES, que é brasileiro específico, e vão ter muitos outros para vocês fazerem a pesquisa. Bom, e como fazer essa pesquisa? Eu tenho uma base de dados, eu já fui lá no DEX, escolhi minha palavra-chave, e agora eu tenho que somar essas palavras. Porque a base de dados, se eu botar lá só, vou pesquisar sobre espectro autista, transtorno do espectro autista. Mas o que específico sobre eles? Vamos dizer que seja a dificuldade de adesão ao tratamento desses pacientes, ou do acompanhamento com terapia ocupacional. Então, na hora de adicionar na base de dados, eu vou colocar transtorno do espectro autista, primeira palavra, entre parênteses, porque a base de dados vai entender que o que está entre parênteses é como se fosse uma palavra única, e eu quero somar com terapia ocupacional. Aí eu coloco END, que é de ir, somar, e coloco entre aspas, terapia ocupacional. Então, para o banco de dados, ele vai entender que transtorno do espectro autista é uma palavra, terapia ocupacional é outra. E eu estou somando essas informações com o END. E ele vai buscar trabalhos que somam essas informações. Professora, mas eu quero ter uma flexibilidade um pouquinho maior. Se encontrar, falando um pouco sobre o transtorno do espectro autista, e um pouco direcionado para os tratamentos, para mim já é suficiente. Então, ao invés de você usar END, você usa OR, porque ele vai dizer que pode ser parte de um trabalho, de uma palavra-chave, e parte da outra palavra-chave, que para mim eu já consigo fazer a seleção entre os materiais. Então, você tem essa segunda possibilidade, que a gente chama de conectivos. E o terceiro mais utilizado é o NOT, que é uma negação. Ou seja, a primeira vai excluir a segunda. Então, eu quero pesquisar sobre transtorno do espectro autista, mas eu não quero saber sobre hábitos alimentares deles. Aí eu coloco lá, transtorno do espectro autista, entre aspas, NOT, e vou colocar, entre aspas, também, hábitos alimentares. Então, todos os trabalhos que tiverem sobre hábitos alimentares nesses pacientes vão ser automaticamente excluídos. Cuidado. Existem bases de dados que só reconhecem os termos em inglês. Exemplo, PubMed. Se você colocar lá os termos em português, ele vai fazer uma pesquisa muito rasa e que muitas vezes não encontra materiais bons. Você tem que adaptar a escrita das palavras-chave para o inglês. Aí ele consegue fazer a busca. Eu acredito que respondeu a pergunta que a Camila tinha enviado aqui para a gente. Bom, seguindo, escolhi o meu tema, já defini minhas palavras-chave, já busquei nas bases de dados, agora eu tenho acesso aos meus materiais. Uma infinidade de materiais. Aí você olha, pensa e se desespera. Eu não consigo ler todos esses materiais. Eu não tenho tempo suficiente para ler. A própria base de dados, você já consegue fazer a seleção. Seleciona esses materiais de acordo com o ano. Quanto mais recente, melhor. A gente recomenda que seja dos últimos 5 anos. E você seleciona também por categorias. Você pode começar lendo os trabalhos de revisão bibliográfica, depois você vai para os trabalhos experimentais. Se tiver dificuldade, pode começar pelos trabalhos em português, depois vai para o inglês.
Ainda foi insuficiente os artigos? Você pode buscar normas técnicas, guias, que são disponibilizados pelas sociedades, e ainda os relatórios epidemiológicos, que são aqueles disponibilizados pelas bases de dados, como, por exemplo, o DataSUS, Tabnet, que acabam fornecendo essas informações. Então, sempre selecionar uma variedade de tipos de materiais para fazer a leitura. O que vocês precisam entender? O que ler em cada um desses materiais? Basicamente, você olha para o título, vê se ele atende o que é também necessário para o seu tema, e lê o resumo, título e resumo. Se você leu esses 2 itens e não atende diretamente ao seu tema, exclui. Nem precisa você baixar, nem precisa você abrir o arquivo completo. Basta na própria base de dados, fez essas 2 leituras, não atendeu, exclui. Se atendeu, se você lê o título e resumo, um trabalho interessante. Você abre o arquivo completo e vai ler qual era o objetivo do autor. Precisa nem ler a introdução, já vai direto para o objetivo. Esse objetivo, qual foi o método que foi aplicado e quais foram os resultados encontrados. Lendo esses 3 itens do artigo completo, do material completo, você já sabe se ele atende ou não o que você precisa incorporar na sua pesquisa. Cuidado, não façam citação de artigos ou de outros materiais lendo só o resumo. O resumo ele é muito restrito de informação e, às vezes, é colocado palavras no resumo para chamar a atenção do leitor. Você só vai utilizar essas fontes como citação depois que você lê o artigo ou o material completo. Professora, temos uma dúvida. Pois não. Além de pesquisar artigos na área, posso utilizar em qualquer trabalho livros como referência, livros acadêmicos, né? Sim, pode utilizar sem problema nenhum. O cuidado é sempre utilizar a versão mais atual, a edição, na realidade, que a gente chama assim para os artigos, para os livros, a edição mais atual do livro. Às vezes tem um livro que a edição é de, 2012, e teve a edição de 2021. Então, se já teve essa edição mais nova, é porque alguma coisa foi atualizada. E aí você tem que, obrigatoriamente, utilizar a versão atual. Mas pode usar de forma tranquilamente. Mais alguma pergunta, Gisele? Não, nenhum. Perfeito. E depois de selecionado os materiais, a gente vai escrever pequenos resumos. Aquele trabalho, aquele artigo ou aquele capítulo atendeu ao que eu preciso, você vai escrever, tomar nota, o que a gente chama que é construir pequenos fichamentos sobre a minha temática. Isso já vai ser parte do seu trabalho. Você já vai utilizar isso na escrita propriamente dita do trabalho. Então, recapitulando, que a gente já viu até aqui, texto científico, ele é argumentativo, ele não é em primeira pessoa, ele é sempre impessoal, e ele tem que ser respaldado em informação teórica e afirmações que já estão veiculadas, e não em informações emocionais, ou seja, no que eu acho, no que eu entendo, no que eu percebo. E eles têm que ser com base nessas informações que vão expressar indiretamente a sua opinião, mas você não pode colocar isso em primeira pessoa. E o processo de escrita, ele é contínuo. Se você não escrever um pouquinho todo dia, começa a desandar a história. E aí tá como nessa imagem aí, no processo. Começou a escrever bem, aí deu uma pausa muito longa, quando você vai retomar novamente o texto, você não sabe de onde parou. Aí começa a ter informações que não vão casando, que elas ficam um pouco divergentes. Então, o processo de escrita ele tem que ser contínuo. E para isso, a gente vai, com base nos materiais que vocês já encontraram, que vocês já sabem como fazer a pesquisa, utilizar o passo a passo. Quais são os itens que tem que ter, de forma geral, nos trabalhos científicos. Então, aqui, nesse momento, pois não? Temos mais uma pergunta. O Ministério da Saúde libera alguns guias. Posso utilizar também guias, diretrizes, né? Pode e deve.
principalmente se você quer fundamentar para trazer a relevância do seu estudo lá na introdução, que a gente já vai falar sobre ela, e também da sua discussão para apresentar os seus resultados, comparar o seu resultado com o que já tem veiculado no Ministério da Saúde. Inclusive, eu mesma tenho uma pergunta que é em relação ao relato de caso, porque eu acredito que o relato de caso é uma pesquisa muito à parte em comparação com as outras, né? E eu queria saber mais ou menos a diferença, principalmente nessa parte de pesquisar outros artigos, outras fontes, onde é que a gente vai utilizar essas fontes. Perfeito. A diferença quando eu falo relato de caso, revisão de literatura, estudo epidemiológico, 3 exemplos. Isso é o método de pesquisa. É o que vai estar dentro da sua metodologia. O restante dos itens é basicamente a mesma estrutura, que é essa estrutura que está aqui para vocês. Começando desde uma apresentação breve do resumo, passando pela introdução, revisão do conteúdo, metodologia, resultados, discussão, conclusão e referências. Então, se eu falo, estou construindo um relato de caso, estou construindo um estudo epidemiológico, estou construindo uma revisão de literatura, isso é a minha metodologia. É a forma com que eu estou organizando a minha busca de materiais. O restante é tudo igual. O restante de suporte da estrutura, que é essa imagem que está sendo projetada agora para vocês. Anotem, tira o print, revisa depois a aula, porque são esses itens que têm e devem ser contemplados, na sua grande maioria, dentro dos trabalhos científicos. Vejam que todos eles foram apresentados na forma de pergunta, para facilitar vocês responderem e saber o que tem que ter cada um desses itens. Resumo é a apresentação breve do trabalho. Introdução é onde você vai falar sobre esse problema de pesquisa. Tem um pouquinho de revisão de literatura, que é mostrar o que os autores já têm de informação sobre essa temática e aonde que nós devemos nos preocupar no método, em saber qual é o método que eu escolhi para conseguir reproduzi-lo. Então, como o trabalho foi desenvolvido e depois de aplicar esse método, o que eu obtive de resultados? Como que eu posso explicar esses resultados? Que já vai ser a discussão. No final, conclui e a gente chega nas referências, que é sempre citar de onde você retirou todas essas informações. Chegamos aqui nessa imagem. Isso aqui é o padrão da maioria dos trabalhos científicos. O que nós temos no centro? Metodologia, resultados e discussão. Isso é único e específico do seu trabalho, porque você aplicou o método, você escolheu as variáveis, você fez todo o direcionamento. E depois de aplicar esse passo a passo, você chegou a resultados únicos. E é isso que diferencia um trabalho de outro, às vezes com a temática até parecida. É o resultado que você obteve após aplicar um método de características individuais. E eu digo que seriam 2 funis. O funil de entrada de informação, que é através da introdução, e o funil de saída, que é depois de você ter seus resultados, qual foi a conclusão que você chegou. E agora a gente vai falar um pouquinho, de forma um pouco mais breve, pelo nosso tempo, mas para que vocês já saiam com clareza daqui como construir, o que colocar em cada um dessas etapas. O intuito, terminou a aula de hoje, é que todos vocês, ao final, pelo menos aí dos próximos meses, tenham um trabalho a ser apresentado, um trabalho a ser publicado, algo escrito com base em conhecimento científico. Então, não arquivem, não guardem essas informações, porque elas são justamente para que vocês estimulem a vocês a ter esse processo de escrita. Então, agora é a nossa pausa para ação, né? Você já, a partir de agora, que vai receber todo esse passo a passo de continuidade, já começar a pensar em possíveis temas,
quais são problemas reais que vocês podem selecionar, o que despertou curiosidade na vida acadêmica de vocês, que todas essas perguntas pode virar um tema para você trabalhar. Eu fui na unidade básica de saúde e eu vi que lá as receitas ficam todas bagunçadas. E se a gente precisar rastrear um paciente, eu não consigo rastrear. Isso pode virar um trabalho. Como fazer a organização, como fazer controle de qualidade, como fazer rastreio de quantos pacientes foram atendidos por dia e qual é a maior prevalência. Então, pequenas coisas que a gente vê no dia a dia pode virar trabalho científico. Ao exemplo do que a Gisele trouxe, eu fui para um acompanhamento no hospital e eu vi um caso interessante de um paciente. Isso pode virar um trabalho? Pode. Basta que isso você transforme nessa estrutura. Ok? Seguindo, alguma dúvida? Professora, eu acredito que o slide não... Saiu? Não, na verdade, eu acho que é um slide diferente. Exatamente, ficou travado. Mas agora eu acredito que voltou ao normal, tá? Nesse segure de vez os leitores, resumo, certo? O último que a gente apresentou foi esse. Estava aqui na hora da minha fala? Na verdade, não, agora que mudou. Estava nesse ainda. Não, estava no outro. Neste? Estava cheio de ponto de interrogação. Isso. Acho que porque estava travado alguma coisinha. Então, a gente estava aqui. Quando eu falei que era um momento de pausa para ação, é que vocês devem fazer essas perguntas de pensar em possíveis temas de trabalhos a partir de agora. Não é para sair daqui, fechar as anotações ou utilizar apenas como horário de hoje como parte complementar e seguir a vida normal. Não, já é para vocês saírem daqui pensando em possíveis temas que vocês vão desenvolver aí ao longo dos próximos meses para escrever e desenvolver trabalhos. Agora sim, quem não escreveu nada até agora, é o momento de vocês separarem todos os materiais de escrita, que agora a gente vai, a partir do tema que vocês escolherem, um passo a passo prático, para que você consiga saber o que acrescentar em cada um desses itens da maioria dos trabalhos científicos das estruturas básicas. Primeiro, a forma com que a gente apresenta o trabalho científico é na forma de um resumo. Quando nós falamos em resumo, ele é a parte inicial do trabalho, destaca, é onde tem maior volume de leitura, porque até a gente começa a ler esses materiais pelo título, é onde você faz uma breve descrição do trabalho e ele tem que ser de leitura rápida e dinâmica. Em média, um resumo de artigo, por exemplo, ele vai conter ali 200 a 300 palavras. Se for resumo para evento, pode conter até 500 palavras, que dá uma margem maior de escrita. E o que tem no resumo? Tem que ter um pouquinho de cada coisa do seu trabalho. Tem que conter a introdução, que normalmente é o conceito sobre alguma área. Então, 4 a 6 linhas de estrutura. Dentro dessa introdução tem que ter um objetivo. Objetivo é qualquer ação que vai ser desenvolvida. Então, tem que ter um verbo específico que vai dar o direcionamento. Mas, qual é o foco do resumo? Depois do objetivo, eu tenho que ter uma explicação do meu método. O que eu fiz efetivamente? Qual foi o passo a passo? Então, materiais e métodos ou metodologia. E o final aqui, uma breve apresentação do que eu cheguei de resultado. E uma frase final de conclusão. Basicamente, o resumo é construído dessa forma. Se for um resumo para evento, eu ainda tenho que destacar um pouco mais dos meus resultados. Se é um resumo para artigo, o meu foco é na metodologia, dizer o meu objetivo e qual foi o método que eu apliquei. Então, por que a gente usa resumo como uma forma de chamar a atenção do leitor? Porque no resumo, acima do resumo vai ver o título do trabalho,
e abaixo do resumo vai vir as palavras-chave. Então, você vai tendo ali, ao longo dessa sessão de leitura, justamente essa veiculação. É o maior volume de leituras que vai ter, que vai ser feito do seu trabalho. Aqui, o passo a passo que a gente já viu de como escolher palavras-chave, que é a busca através de sites. Além do Dex, a gente tem esses outros dois, que é o Mesh e o Entry, que são de bases internacionais, que vocês também podem utilizar. E eles vão dar as palavras-chave melhores para a gente fazer a construção do trabalho. Passou do resumo, agora a gente vai para a parte de texto fundamentado. O que é um texto fundamentado? É um texto que contém citações de outros autores. Gente, citação é a referência que vem dentro do texto. E existe ainda a seção de referências para o final, que a gente também ainda vai falar sobre eles. O que tem que ter na introdução? Uma introdução normalmente é construída com base em conceitos de alguma temática, e esses conceitos eles são retirados de outros trabalhos. Então, digamos que eu quero falar sobre doença de Alzheimer. Para falar sobre doença de Alzheimer, eu tenho que dizer o que é essa doença. Então, você vai ter que conceituar. Você vai ter que dizer, por exemplo, quais são os sinais e sintomas desse paciente, como que é feito o diagnóstico. Se sua área for voltada para tratamento, você tem que dizer quais são os tratamentos associados. Então, na introdução, tem que ter esses conceitos sobre a sua temática. Botou todos os conceitos associados, você vai ter que mostrar a relevância do estudo. Sim, eu quero falar sobre Alzheimer, mas qual é o impacto disso? Eu quero falar sobre o retardamento do Alzheimer, do surgimento dos sintomas com pacientes que praticam atividade física. Então, eu posso colocar como relevância do estudo, retardar o aparecimento dos sintomas, diminuir o uso de medicação e melhorar a qualidade de vida dos pacientes idosos, porque uma das relevâncias é porque a população brasileira está envelhecendo. Como é que eu comprovo que a população brasileira está envelhecendo? Eu vou lá nos guias, nos boletins do Ministério da Saúde e digo que agora a faixa etária de idoso 80 a mais aumentou tantos por cento. E que a projeção para que 2050 é aumentar mais X%. Eu já estou trazendo a relevância do meu estudo. Estou dizendo que cada vez mais as pessoas estão envelhecendo, e se elas não envelhecerem com qualidade de vida, tem maior probabilidade de desenvolver uma doença neurodegenerativa, por exemplo, do Alzheimer. Então, sempre a relevância, ela tem que ser fundamentada com base em um dado que tem essas características epidemiológicas. É interessante porque eu trago projeções do que eu tenho atual e do que eu tenho daqui para frente. E fecho a introdução com o objetivo do estudo. Existem dois formatos. Existe aquele formato em que o objetivo vem junto com o texto da introdução, como parágrafo, e existe ainda o que vem em tópicos. Terminou o texto da introdução, aí vem o tópico objetivos, aí vem objetivo geral e objetivos específicos. Quando vem essa separação, o objetivo, lembre-se, sempre deve iniciar com o verbo de ação. O que é um verbo de ação? É um verbo que está no infinitivo. Analisar, caracterizar, investigar, estudar, compreender, tudo são verbos no infinitivo. E ele deve apontar o que você vai pesquisar. Qual é o direcionamento da sua pesquisa? Sempre de forma com que, no final, quando você chegar lá nos seus resultados, esse objetivo ele foi atendido. Beleza. Escrevi a minha introdução, já botei todos os conceitos, mostrei que é relevante, já delimitei o meu objetivo, agora eu vou para a metodologia, ou também chamado de materiais e métodos. Isso aqui é o passo a passo. É a explicação de como você vai chegar no seu objetivo. E quando a gente fala de metodologia ou método de pesquisa, exemplo, é uma revisão de literatura,
é um estudo de caso, é um trabalho de dados epidemiológicos, estudo transversal, é um estudo de caso-controle, é um estudo clínico. Tudo isso aqui é método, métodos de pesquisa. E esses métodos de pesquisa, quando você escolhe, você tem que deixar o passo a passo que, se eu buscar o seu trabalho, eu possa reproduzir, eu possa seguir esse passo a passo que você descreveu e eu consigo reproduzir. Então, é explicar essa execução, de como o trabalho foi executado e saber qual foi o resultado que você chegou. Então, o que tem que ter nessa metodologia? Em média, a gente contempla esses 4 itens. O que você está estudando, que é o que a gente fala de sujeito ou objeto da pesquisa, delineamento dessa pesquisa, ou seja, qual é o tipo de estudo específico, depois, quais são os procedimentos, passo a passo, que você seguiu, e se tiver dados que precisam ser analisados, como que eles serão analisados? Qual é o programa? Excel, o Prisma, que são programas bem comuns de ser utilizado em pesquisa quantitativa. Não, eu vou fazer minha análise de dados de forma descritiva, porque eu apliquei um formulário de questões abertas. Eu apliquei um formulário de questões fechadas, de marcar o X. Então, nesses formulários, eu vou transformar isso em gráfico. Como é que eu vou transformar? Pelo próprio Forms ou pelo Excel? Então, tudo isso são os procedimentos. E depois, como que esses resultados serão analisados. Beleza. Então, primeiras 2 sessões, introdução com o respectivo objetivo, material e método. Para fechar material e método, o que pode facilitar a nossa vida? Que eu faço muito e que eu recomendo para vocês. Eu vou fazer um trabalho de estudo de caso. O que eu faço? Vou lá na base de dados, qualquer uma das bases de dados que você tiver mais interesse, e busco lá. Estudo de caso sobre tema X. Você vai olhar qual foi a metodologia que ele descreveu e vai adaptar para o seu tema. É uma estratégia excelente. Vou fazer uma pesquisa de bancos de dados epidemiológicos. Boto lá na base de dados, estudo epidemiológico, estudo ecológico, estudo transversal sobre dengue. Mas eu não vou falar sobre dengue, vou falar sobre, não sei, taxa de vacinação. Mas eu uso esse modelo para escrever a minha metodologia. Por quê? Porque no trabalho que já está publicado, o passo a passo já foi feito. E eu vou só reproduzir, só que agora para a minha temática. Se não faziam isso aqui, de escolha de materiais de suporte, agiliza demais a nossa vida. Professora, tem outra Pois dúvida não. aqui. A metodologia deve ter alguma referência que fale sobre o método utilizado? Normalmente, o primeiro parágrafo do material e método, da metodologia, a gente usa para conceituar o tipo de estudo. Estudo transversal, estudo ecológico, revisão de literatura, estudo de caso. O primeiro parágrafo, existe alguns materiais que a gente referencia. O que é um estudo de caso, o que é um estudo epidemiológico, o que é um estudo de revisão de literatura. O restante que você está escrevendo o seu passo a passo não precisa ser referenciado. Só se você utilizar mesmo um conceito sobre o tipo de estudo. Ok? Mais alguma dúvida até então, turma? Tem sim, tem outra. A parte da análise de dados, no final da metodologia, se eu utilizar o DataSUS, como eu coloco? Depende, porque o DataSUS é o local de pesquisa. Agora, depois de extrair essa informação do DataSUS, você vai criar tabela, você vai criar gráfico, você vai fazer análise de população. Isso aqui dá para ser feito, por exemplo, pelo Excel. E aí você pode colocar como fazer uma análise descritiva, vai falar sobre esses dados e fazer uma análise quantitativa. Como? Gerando gráficos, tabelas, através do Excel. É uma forma de informar o que você vai fazer com esses dados.
Mais dúvidas? Não, só essas. Perfeito. Apliquei o meu método, ele vai me gerar resultados. Esses resultados, eles podem ser de uma entrevista que você aplicou, ele pode ser de prontuários, que você foi lá na UBS ou foi no hospital e buscou informações desses prontuários. Ele pode ser próprio do DataSUS, né, do TAPNet, do Ministério da Saúde. Só que esses resultados, eles precisam ser organizados. E o que organiza os meus resultados? É de acordo com os meus objetivos que eu tracei. Eu quero saber daquele estudo de caso, qual é o histórico da doença. Então, eu vou lá para os meus objetivos. Eu queria saber sobre esse histórico da doença, descrevo no resultado. Eu busquei dados do DataSUS ou dos prontuários e eu quero correlacionar a idade do paciente. Então, isso tem que vir nos resultados, porque eu preciso saber qual é a faixa etária dos meus pacientes atendidos. E aí você vai organizando os resultados e descrevendo. Quando eu falo descrevendo, não é descrever o valor da estatística, tantos por cento. Sozinho, isso não tem impacto. Mas tantos por cento de quê? 50% dos meus pacientes são do sexo masculino. Ou é proporcional o sexo masculino e feminino, 50% para cada um deles. Isso é descrever só a estatística. Mas por que é importante saber que tem metade feminino e metade masculino? O que isso impacta para o meu trabalho? Então, é fazer essa explicação. Atenção, se você vai usar figuras, gráficos, tabelas, para a complexidade, tem diferentes formas de produzir um gráfico. E qual é o intuito de um gráfico, de uma figura? É facilitar, não é para dificultar. Tem gente que, esse modelo de figura é lindo, mas quando você olha, você não consegue fazer interpretação rápida. Então, já perdeu o objetivo, que é pegar o seu dado e colocar de forma de interpretação fácil. E também cuidado com siglas. Gente, toda vez que vocês usarem siglas, você tem que botar o significado dela. Então, ao longo do trabalho, cita a sigla e diz o que ela significa. Aí, o restante do trabalho você pode usar. Eu criei minha própria sigla. Então, essa sim você tem que dizer e reforçar mais ainda. Professora, mas eu vou usar a sigla OMS. Todo mundo sabe que OMS é a Organização Mundial de Saúde. Mas é necessário que você coloque isso de forma descrita, tá? Não pode só colocar a sigla sem dizer o que ela representa. Principalmente nos resultados, onde a gente quer otimizar a apresentação deles. Bom, você chegou nos seus resultados, a gente vai para a discussão. O que é a discussão? Interpretar o resultado que você achou. Discutindo com o seu dado e comparando com a literatura. Aqui é o momento de colocar a relevância do seu estudo. Onde é que você já fez isso? Lá na introdução. Agora, na discussão, é o momento de reafirmar com os seus dados reais. Eu pesquisei sobre pacientes, sobre infecção hospitalar, e eu vi que tem pacientes com fraturas expostas que estão evoluindo muito rápido a óbito. Sabe que o que eu descobri? Que esses pacientes com fratura exposta, quanto mais tempo eles ficam esperando pelo atendimento, mais rápido eles contraem essa infecção. Isso eu descobri no meu resultado. Aí eu vou lá para a literatura, falando sobre infecções hospitalares e mostro sobre a taxa de óbitos em pacientes com infecção hospitalar. E aí comparo o que já tem na literatura com o meu resultado que eu encontrei. 50, não é 50, é muito alto. 10% dos pacientes que tinham fraturas expostas e contraíram a infecção hospitalar, estes ficaram em situações graves. Isso eu encontrei no meu estudo. Aí eu vou lá para o trabalho do fulano, do Souza 2024, e ele diz que no hospital X, lá da região Y do Brasil, a taxa foi de 12%.
veja que os resultados são similares. Então, eu coloco o meu resultado, explico ele lá na seção de resultados e comparo, discuto com o que o autor Souza 2024 encontrou. Estou comparando com outras informações que já tem na literatura. E isso, de reafirmar, eu estou mostrando a relevância do trabalho, porque casa informação com o que a gente encontrou em outros estudos. Aqui também é excelente para usar os boletins, os guias, que são disponibilizados pelo Ministério da Saúde. Professora, e caso, por exemplo, esses dados eles sejam contrários? Vamos supor que a gente tenha ali um perfil epidemiológico, a gente pesquise sobre o sexo, né? A maior incidência em sexo feminino e sexo masculino. E na nossa pesquisa, a gente encontra que tem um aumento no sexo feminino. Só que nas pesquisas, assim, que a gente vê em outros artigos, a gente encontra mais no sexo masculino. E aí a gente poderia colocar essas pesquisas mesmo que tem essa divergência e explicar o motivo dessa divergência? Pode e deve. Primeiro, todo resultado encontrado é o seu resultado. Se o método foi aplicado e você chegou ao resultado X, isso não quer dizer que o seu resultado ele é errado. Não, é o seu resultado. Ele só diverge do que já tem à disposição. E quando diverge, o que a gente faz de forma estratégica para trazer essa relevância do estudo? Você pode explicar fatores locais que possam contribuir. É porque na população que foi investigada, eram mais mulheres que participaram. O meu público maior de atendimento eram mulheres, enquanto que no estudo dos outros autores era equiparado, era igual, homens e mulheres, e acabou sendo perceptível essa diferença. Ou ainda, pode-se dizer que na situação local é uma projeção, e que futuramente isso também pode se apresentar para outras regiões. Você sempre busca, dentro da aplicação do seu método, possibilidades que levou para esse resultado divergente. Então, sempre também tem... E é interessante você colocar esses outros autores que falam diferente, porque o seu trabalho já vai ser utilizado como referência para outros. Perfeito, obrigada. E, por fim, a gente remata, depois da discussão, com uma breve conclusão. Turma, conclusão, ao meu ver, um parágrafo já é suficiente. Se for para trabalhos de conclusão de curso, dissertações, tese, aí pode chegar até uma página, porque tem mais itens para serem concluídos. Mas se você tem um objetivo breve, um parágrafo de conclusão já é suficiente. E o que tem que ter na conclusão é a resposta ao seu objetivo. Você não vai repetir dado estatístico, você não vai explicar de novo o seu resultado, você não vai citar o seu método na conclusão. Você vai dizer que o resultado que você encontrou responde ao seu objetivo. E a conclusão ela não é referenciada. Esqueci de citar, os resultados da sua pesquisa também não são referenciados. O que é referenciado é a discussão, quando você compara com outros autores. E a conclusão também não é referenciada e você vai reforçar a ideia principal do seu estudo através da resposta direta ao seu objetivo. Então, como fazer uma conclusão? Evitando esses erros. Primeiro, um texto em aberto. Conclui-se que teve muitos resultados, muitas mulheres que divergem dos estudos. Mas o que isso quer dizer? Você não tem perspectiva, você não atendeu ao seu objetivo. Quebrar o texto antes de finalizar, ou seja, você não conclui propriamente. Tem alunos que acham que conclusão conclui-se que. Não, isso é apenas uma informação. Esse nome conclui-se. Efetivamente, você tem que trazer uma resposta. Esquecer de chamada para reflexão e daqui para frente, o que pode ser feito com esses estudos? Ou até trazer novos argumentos. Nada foi citado no texto, aí de repente o aluno traz novas informações. Isso não é para estar na conclusão. E também parágrafos muito longos.
Conclusão são parágrafos curtos. Então, são textos com uma resposta direta, não é necessário colocar conclui-se, a partir disso, não é necessário. Fazer sempre uma chamada para reflexão, o que esse dado ele realmente representa, usar parágrafos curtos e não trazer novas informações que não foram citadas ao longo do texto. E todo esse passo a passo, nós temos que ter um mecanismo chamado de ética. Ética na escrita e ética nas citações. Recentemente, em fevereiro desse ano, mês passado, saiu um artigo em que ele foi escrito, literalmente, por inteligência artificial. E, erroneamente, uma revista publicou. E, no meio do texto, tinha assim, eu não vou falar a temática, que não lembro bem aprofundado agora, aí lá no meio da discussão, tinha a seguinte frase, essa informação eu não consegui, então já começou errado, essa informação eu não consegui fazer maior descrição, pois eu não tenho conhecimento suficiente dentro da minha base de inteligência artificial. Isso tinha na discussão do artigo. Então, é um erro gravíssimo de ética na pesquisa. Pode-se utilizar inteligência artificial para nos dar suporte? Pode, de forma correta. Por exemplo, para fazer as nossas referências. Eu não preciso fazer isso de forma manual. Eu posso usar sites de inteligência artificial que faz para a gente. Eu estou com a ideia de pesquisa, mas não estou conseguindo formular. Pode usar os sites que eles vão nos dar sugestões. Eu quero fazer um rastreio para saber se tem muita coisa sobre esse tema. Também podem utilizar. As próprias bases de dados utilizam essas inteligências artificiais. No entanto, elas não devem escrever o texto pela gente, porque isso foge da parte de ética na escrita. Segundo ponto, toda vez que eu usar um autor, a gente tem que fazer citação. O que é a citação? É citar, referenciar o autor que a gente pesquisou. E as citações divididas em diretas ou indiretas, o ideal é que utilizemos citações indiretas. O que é isso? Eu peguei a informação, li, entendi, interpretei, reescrevi com base no meu conhecimento extraído do autor e coloco ali a referência associada. Então, temos que ter esses dois cuidados. Até aqui temos dúvidas antes de encerrar, Gisele? Não. Pronto. E assim como eu deixei um desafio lá no meio para vocês pensarem em possíveis temas, a partir de agora, vocês têm um desafio de construção desse repertório. O que é essa construção de repertório? É despertar ideias e começando a construir, já pensando em eventos que podem participar, pensar em revistas que podem publicar, enfim, colaborar com outros professores, pesquisadores e colegas para escrever capítulos de livro. E isso vai começar a partir de leituras. Selecione ali momentos de leituras, pode ser diárias ou a semanal. Já vão correlacionando termos, já vão escrevendo pequenos pontos e vão avaliando como é que está evoluindo esse mecanismo de escrita, para que, para os próximos meses, vocês já tenham aí materiais pré-estruturados para fazer essa divulgação, veiculação e publicação, principalmente, desses trabalhos. E assim, eu encerro meu momento de fala para a gente fechar com as dúvidas. A partir de agora. Sobre um estudo epidemiológico no DataSUS, a estrutura é a mesma? Estrutura é a mesma. Introdução com conceito, relevância, objetivo. O que muda de um tipo de estudo para outro? É a escrita da metodologia. É o que vai ser de diferente. Não, vamos dizer, foge dessa sequência que a gente falou. Escrever o método, que é o do estudo epidemiológico, você vai ter que construir resultado, você vai ter que estruturar a sua discussão, você vai ter que fazer a conclusão e incluir as referências. Professora, em relação à conclusão, Perfeito. eu já vi muitos estudos que
colocam na conclusão, por exemplo, nos resultados deu uma maior prevalência do sexo feminino. Aí, então, eles meio que resumem o que está no resultado, na discussão. Exatamente. Em um parágrafo. Seria isso? Exato. Eu posso fazer? Pode. Perfeito. O que não pode é, por exemplo, repetir lá na conclusão e dizer, 40% foram mulheres, 60% foram homens. Isso já está no resultado. Você diz que houve uma prevalência aí do sexo masculino ou prevalência do sexo feminino. Isso está respondendo ao seu objetivo. Porque o objetivo era dizer, por exemplo, a prevalência em diferentes sexos. Aí eu reafirmo respondendo lá na minha conclusão. Então a gente vai evitar esses dados epidemiológicos. A gente vai ser o mais breve possível. Entendi. Exatamente. Eu perguntei lá, um dos meus objetivos era saber a diferença de faixa etária, se tinha diferença entre uma faixa etária e outra, saber se era mais em crianças, em adultos, idosos. Aí eu cheguei lá no meu resultado que 57% é mais prevalente em idosos. Aí lá na minha conclusão tem que dizer que dentro do meu público a maior prevalência foi para os idosos. Não precisa eu dizer a porcentagem, mas eu tenho que dizer isso porque responde ao meu objetivo. Perfeito, obrigada. Mais alguma dúvida dos demais colegas que estão presentes na turma? Antes da gente encerrar. Não, professora, obrigado. Perfeito. Pessoal, então, diante da explanação, foi bem aí dentro do tempo que eu programei, 1h e um pouquinho. Queria agradecer a presença de todos vocês. Sexta-feira à noite, poderíamos estar em outros locais, mas decidimos estar aqui aprendendo um pouco